Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Fazer por Montemor. Meu nome é António Pinto Xavier e sou vereador e candidato à presidência da Câmara Municipal de Montemor Novo. Acredito que Montemor pode e deve fazer mais e fazer melhor. Hoje falamos de como dinamizar e desenvolver territórios do interior. Para isso recebo hoje alguém que tem uma vasta experiência e reconhecida capacidade, tem sido governante, empresário, consultor. O meu convidado é Adolfo Mesquita Nunes, que é advogado, consultor, como disse, em políticas públicas e também comentador. Foi deputado da Nação e posteriormente secretário de Estado do Turismo, onde impulsionou reformas na lei do alojamento local, liderou a liberalização e desregulamentação do setor e definiu uma nova estratégia de marketing público para Portugal como um destino. É um reconhecido defensor do turismo sustentável que distribui a riqueza além das grandes cidades e é também vice-presidente no executivo do Conselho de Administração da Galp. Adolfo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui. Obrigado por estar aqui e boa sorte para o teu desafio. Muito obrigado. Tu és visto por muitos como um dos principais impulsionadores do desenvolvimento do turismo, ou pelo menos do setor do turismo em Portugal, nos últimos 10 anos. Importa lembrar lá para casa que o setor do turismo hoje representa quase 20% do PIB, foram estas as palavras do Sr. Ministro das Finanças. Começando um bocadinho lá mais atrás, quais foram as prioridades enquanto Secretário de Estado? Ou seja, quando chegaste, período de Troika, relembro, período difícil também para o setor, quais foram as prioridades? Olha, acho que a primeira prioridade foi não desfazer as coisas que estavam bem feitas e concentrar-me em fazer aquilo que ainda faltava por fazer. Okay. E isto eu acho que é muito importante em qualquer política pública, é não querer começar tudo do zero. E quando eu cheguei ao governo havia muita coisa muito bem feita pelos governos anteriores, quer do PS, quer da AD. Nós já tínhamos boas infraestruturas hoteleiras, já tínhamos boas infraestruturas rodoviárias, nós já tínhamos boas ligações aéreas. Faltava-nos qualquer coisa para juntar isto tudo, faltava-nos promover melhor, mudar a forma de promover o país. E concentrei-me nisso, foi a minha primeira prioridade, porque pensei agora só falta que tudo isto que nós temos aqui, que é espetacular, possa ser melhor promovido. A forma como nós estávamos a promover era muito antiquada, não havia sequer marketing digital e, portanto, foi aproveitar as novas tecnologias, reorganizar a forma de promover e promover de uma forma bastante mais profissional e muito mais moderna. Depois, uma segunda coisa que falaste, ou que referiste na apresentação, foi tentar desburocratizar o mais possível o setor. Porquê? Porque, para já, desburocratizar é sempre bom, mas, no caso, estávamos no tempo da Troika e os números do turismo estavam a começar a mostrar sinais de que iam crescer e era importante que o turismo pudesse ser a saída profissional de muitos empresários, em nome individual, de muita gente, e muito empreendedorismo, e, portanto, para isso era preciso simplificar e comunicar bem que estávamos a simplificar. E isso depois traduziu-se numa lei nova da animação turística, do alojamento local, dos empreendimentos turísticos, etc. E surgiu um boom de empresas no setor do turismo, nomeadamente no setor da animação turística, e foi a escapatória de muita gente na altura da Troika, não é? E foi não apenas em Lisboa ou no Porto, mas a verdade é que muitas dessas reformas ajudaram destinos que iriam demorar mais tempo a criar infraestruturas hoteleiras, por exemplo, para receber turistas. A lei do alojamento local nessas zonas foi muito importante, porque de repente uma boa parte do país que não tinha capacidade de receber turistas, porque criar, conceber, licenciar um hotel e construí-lo demora o seu tempo, e conseguiram-se criar muitas camas no país e que partes do país passassem a ter turistas que antes não tinham. É verdade. E a próxima pergunta era tentarmos fazer um paralelismo entre essa fase e aquilo que se pode tirar para um município de pequena e média de dimensão, mas acho que as notas foram dadas, não é? Não destruir o que está bem feito, tentar fazer o que não foi feito, desburocratizar e promover bem. Promover bem. No caso da promoção, a promoção, eu dizia que tínhamos que tirar os políticos da promoção, porque a promoção é também, como muitas outras áreas, uma ciência, não é? Portanto, tem muito conhecimento por detrás. E, na altura, a aposta no marketing digital era uma aposta muito profissional, o que significava que era preciso dar espaço e voz e tarefas a quem sabia. E nós, políticos, não sabemos muito de promoção. Não é? Achamos que é fazer uma feira, achamos que é fazer uns folhetos, e isso está completamente ultrapassado. Portanto, despolitizar a promoção, de certa forma, e tratá-la como algo profissional. Contratar profissionais e dizer como é que se promove. Okay? No caso dos municípios, há muitas vezes a vontade
que é totalmente legítima, de querer fazer uma estratégia de promoção isolada. Não é? Eu vou levar o nome da minha terra ao mundo inteiro. Ora, para isso se fazer, são muitos recursos gastos e são recursos que depois não têm o retorno necessário. Mas se conseguirmos promover em conjunto com outros municípios, com a região em que estamos, se conseguirmos criar produtos que sejam relevantes por si e não apenas porque estão nas fronteiras do nosso concelho, então aí a promoção é melhor feita. É muito melhor estar a promover uma zona do país em que o turista se apercebe que tem muita coisa para fazer do que estar a desgarrar. Cada concelho faz a sua estratégia de promoção e são recursos que são perdidos. Isso é muito interessante porque eu, em sede de uma Assembleia da Entidade Regional de Turismo, já o disse. Aliás, disse mais do que uma Assembleia. Porquê? Porque eu acredito e acho que é mesmo isto. Quer dizer, o turista, vamos supor que ele vai a Montemor Novo. Ele não sabe se dorme em Montemor Novo, se almoça em Arraiolos e se o Templo de Diana em Évora deixa de ser, e se isso não é a mesma terra. Até porque, para muitos turistas, 100 km é ali ao lado. E, portanto, eles não compreendem que os municípios, que eles existem e que existem estas fronteiras administrativas. Exatamente. Também acho que é muito difícil promover uma região tão grande como o Alentejo sozinho, mas se calhar, se nós, e eu já lancei este desafio a alguns políticos, torcer o nariz, mas pronto, é importante deixar de lado as cores, porque se eu vou promover com os concelhos vizinhos, se calhar vou ter que promover com o Partido Comunista e com o Partido Socialista, mas podemos desenvolver uma sub-região, podemos criar um nome para aquela sub-região. Nem tem que ser uma região administrativa, eu posso me relacionar com Cruz, que é Ribatejo. Claro. E eu acho que os políticos de facto estão assim muito... Pois é importante perceber que há muita coisa que o município pode fazer e que se calhar não está na agenda do turismo. Se um turista chegar e as igrejas estiverem fechadas, as atrações estiverem fechadas, os restaurantes ainda não servirem jantares às 6 da tarde, que é o horário de muitos turistas que nos visitam, fecharem muito cedo. Ou fecharem muito cedo, há muita coisa que se está a perder, não é? Portanto, estruturar o produto, estar pronto para receber, criar rotas, criar percursos, criar coisas para as pessoas fazerem, até para elas poderem ficar mais tempo connosco, no nosso concelho ou na nossa região. E aí as autarquias têm um papel muito importante, que é ajudar a estruturar o produto, ajudar a colocar todos os atores e estruturar qualquer coisa. Mas para isso também é importante, e eu friso muitas vezes isso, para que quando se fala de turismo não se pense que estamos só a falar de forasteiros, sejam estrangeiros, sejam nacionais. Para que um destino seja turisticamente interessante, ele tem de ser interessante para quem lá vive. Ou seja, ele tem de ter uma rede boa, uma agenda boa cultural de feiras, de espetáculos, de workshops, de coisas, de iniciativas. E elas têm que estar pensadas para quem vive lá, e se elas forem suficientemente interessantes, elas vão atrair as pessoas que estão fora, não é? E isso vai desde as cerimónias ou das feiras e das procissões, que têm uma dimensão muito importante para a população, mas que podem ter também uma dimensão turística, até à forma como se planeia uma programação cultural de um concelho, que depois tem que se promover. E, portanto, essa parte eu não desgarraria e tentaria fazer com que as populações percebessem que é mesmo muito importante para trazer turistas que nós próprios usufruamos daquilo que o concelho tem para nos dar. E, portanto, e muitas vezes os concelhos não têm uma agenda cultural bem organizada, as juntas de freguesia, cada uma tem as suas coisas, e quem quiser saber o que é que eu vou fazer hoje à tarde não tem como saber, de forma fácil. E isso também é ajudar o turismo a estruturar uma oferta turística. Eu sublinhava essa ideia, para o turismo ser bom, tem que ser bom para o residente. Com certeza, senão é um destino artificial. Sim, é só como algumas praias que temos, não é? Que só vivem no verão. E de facto eu acredito que o turismo pode representar uma via para a criação de emprego, como aconteceu nesse período da Troika, ou um rendimento extra que seja importante para as famílias. É sobretudo fundamental para a salvaguarda e para reforçar a importância do comércio local, porque temos de ser sinceros, hoje o comércio local está a competir com a Amazon e com a Vorten Online e o Continente Online, portanto é complicado se nós formos vender o que esses vendem, porque a pessoa não sai de casa e recebe tudo. E é sem sombra de dúvidas uma forma de garantir de forma financeiramente sustentável a valorização do património, e aqui o Alentejo
acontece muito no Alentejo, o que não acontece tanto no Norte, que é o património histórico e cultural está muito abandonado e em ruína. Todavia, sabemos que este crescimento do turismo tem impactado algumas regiões já de forma negativa, vou dizer assim, ou pelo menos é essa a percepção das pessoas, aliás, como tem acontecido em algumas cidades europeias. E, portanto, a pergunta é saber se podemos crescer ainda no turismo e se o podemos fazer de forma sustentável. O turismo tem este desafio grande que é hoje o turismo é mais barato, ou seja, é mais fácil viajar, é mais barato viajar, portanto não se compara o preço das viagens hoje com o que era há 20 anos dos meus pais, ou mesmo quando eu comecei a estudar, não é? Portanto é muito mais fácil viajar. Portanto, há uma maior classe média mundial, globalizou-se o número de mercados que podem vir para cá, portanto são muito mais milhões de pessoas. E depois temos o fenómeno das redes sociais que faz com que seja muito mais fácil que um ponto perdido no meio do nada, que nunca ninguém conhecia, sem ser as pessoas da Terra, passe a ser uma atração turística da noite para o dia. Porque alguém lá foi, pôs nos Instagrams da vida e pronto, e toda a gente quer ir lá. E de certeza que no teu concelho tens, no meu caso, no meu, que é Covilhã, há coisas na Serra da Estrela que eram segredos bem guardados e que hoje já não são. E isto cria depois, por parte das populações, uma certa antipatia, porque há zonas que antes eram totalmente aprazíveis para quem lá estava e agora estão sempre cheias de gente. E isto é um desafio que é difícil de encontrar o meio termo, onde é que se pode regular de uma forma eficaz. E isso passa depois por conhecer a realidade e cada Câmara tem de saber encontrar soluções. Haverá sítios em que, com certeza, fará sentido restringir o acesso, dificultar o acesso. Zonas em que é preciso que haja número limite de pessoas que possam visitar num determinado dia. Bilhetes que sejam vendidos de forma online para que as bilheteiras não estejam com filas cheias de gente. Ou seja, depois é utilizar ferramentas para tentar gerir melhor algo que nós nunca vamos conseguir impedir na totalidade. Nós nunca vamos conseguir impedir que uma pessoa, um dia, no Instagram, tire uma fotografia no sítio mais espetacular do nosso concelho e que 3 dias depois não comecem a chegar cada vez mais pessoas. Mas é muito importante também que naquilo que seja um plano de turismo dos concelhos e mesmo até dos empreendedores, que se tenha esta noção quando se cria um projeto. Eu dou muitas vezes este exemplo. Há muitas indústrias que são vistas há muitos anos como disruptoras do território. E, portanto, há muitos anos que, do ponto de vista de soft law, mas também do ponto de vista associativo, já têm o hábito de criar, quando entram nos territórios, programas e planos para mitigar os efeitos e trazer as populações para o projeto também. Com sessões de explicação dos projetos, envolver as comunidades em projetos também, give back, não é? Portanto, devolver ao território coisas que possam estar a ser retiradas, e isso também faz parte, acho que são obrigações novas que o setor do turismo vai passar a ter, que é, de cada vez que entra num território, perceber o que é que eu posso fazer para mitigar efeitos secundários que são menos positivos. E acho que é mesmo importante que também as câmaras tenham esta noção e que possam ir monitorizando e medindo. Agora, não há dúvida nenhuma, o turismo cria muito emprego, cria muitas oportunidades, é uma área de grande desenvolvimento criativo e pode ajudar a que o património se reabilite, pode ajudar a que as pessoas redescubram coisas das suas terras que se calhar já não valorizam e passaram a valorizar porque de repente descobriram que há não sei quantos turistas que acham que aquilo é espetacular. E diga-se também, do ponto de vista da habitação, também há uma correlação, não é? Porque o alojamento local, que hoje é atacado em Lisboa, e eu percebo que uma outra freguesia tenha toda a razão, a Montemor faz muita falta, não é? Nós temos um centro histórico com ruas em que não vive uma única pessoa e que, se entrasse alojamento local, seria positivo porque o cidadão também, o município pensaria, ok, posso viver ali, já não estou a viver numa rua abandonada, a casa ao meu lado já não está podre, sei lá, uma série de temas, é como um efeito dominó, uma onda positiva. Sim, ou seja, é sempre útil ter equilíbrios, não é? Pelo menos eu gosto de encontrar esses equilíbrios. Se um centro está completamente desertificado,
o alojamento local pode ser uma ajuda, que não deve ser exclusiva, porque Sim. o objetivo é que... mas é um ovo e a galinha, porque muitas das vezes os centros estão desertos, só quando o alojamento local para lá vai é que começa a animar a zona, e depois, como há alojamento local, há cafés. Como há cafés, as pessoas querem voltar para lá. Quando querem voltar para lá, as casas já não existem, porque já há mais alojamento local, ou porque as casas já subiram de preço. Portanto, tem que haver aqui uma política, se vai começar, entre aspas, do zero, isto é, temos ali um centro histórico abandonado e, portanto, do zero vamos conseguir criar alguma coisa, pode ser possível tentar uma estratégia mais equilibrada, em que alojamento local e população se animam mutuamente e têm um ciclo mais virtuoso do que apenas algo exclusivamente de alojamento local. Até porque depois, se for só alojamento local, o próprio turista percebe que é meio fake, não é? Certo. Já aqui entramos em Montemor, nomeadamente pelo centro histórico, e tentando olhar assim de forma mais específica para o meu concelho, que tem um vasto património histórico, como há pouco referi, tem uma excelente gastronomia, como é exemplo no Alentejo, diga-se, a natureza, está muito perto de Lisboa. Eu costumo dizer que é o Alentejo mais perto do mundo, porque estamos mais perto do aeroporto, mas apesar de tudo isto ainda é visto como um local de passagem. Temos registado um aumento de dormidas, falamos este ano, 24, mais de 50 mil dormidas, em 2019 era quase um quinto disto, portanto estamos a ficar no mapa, talvez porque o Covid terá ajudado, os influencers também, mas por outro lado a perda populacional, no que se refere a número de eleitores, aí conseguimos ver, continua a ser uma realidade. Que estratégias reconheces que têm sido, que têm tido sucesso noutros territórios, que se possam assemelhar a Montemor, e que possam eventualmente ser importados, adaptados à nossa realidade, e que tenham desenvolvido as economias locais? São métodos. Pronto. Sim. Para mim, a prioridade máxima, o objetivo máximo é inverter o declínio populacional que o interior está a ter. Eu conheço essa realidade, porque a Covilhã também vive em declínio populacional há muitos anos. Esse é o maior objetivo. A política mais adequada para o efeito é emprego. Captar emprego e manter o que lá está. Captar investimento. E num quadro tão global, temos de ter políticas ativas de captação de investimento. Não podemos só ter uma espécie de um balcão do empreendedor, que se alguém lá for bater à porta, vai ser bem tratado. Pois. Não é assim. Portanto, tem de haver estratégias em que, quando os investidores andam à procura, o Presidente de Câmara tem que ir atrás deles, tem que andar a fazer apresentações sobre o que é que o Conselho tem para oferecer, tem, de facto, que conseguir dialogar com empresas que se estão a deslocalizar para tentar perceber o que é que elas querem para se instalar ali. Tem que ser voz em Lisboa para conseguir levar investimento para lá, mas eu diria que sem criar emprego, o resto não nasce, porque é porque há mais gente a querer ir ver para ali que se calhar se justifica abrir mais uma creche, ou se justifica abrir restaurantes, ou se justifica abrir comércio. Não é? É verdade, depois é sempre uma questão muito dinâmica, porque às vezes as pessoas querem ir para o interior, mas não, como não há creches, não vão. Portanto, é o eterno problema do ovo e da galinha. Mas uma coisa é certa: sem criar emprego, sem termos esta capacidade ativa de ir à procura de emprego, eu acho que nós não conseguimos resolver o problema do declínio populacional. E acho mesmo que é o maior problema quando fecham creches e abrem lares. Ou quando os lares são, em alguns casos, o maior empregador de uma freguesia, estamos num caminho que é um caminho depois de difícil retorno. E essa seria, enfim, acho eu, a estratégia mais importante é trazer empresas. E nesta ótica, pensar em parcerias público-privadas ainda é um tema que nenhum português gosta de ouvir, ou isto faz sentido? Eu acho que a expressão ficou talvez gasta, mas ela reflete algo que é importante, que é o reconhecimento de que o Estado não pode fazer tudo, nem tem condições para fazer tudo, e por vezes deve-se criar um alinhamento de interesses e de objetivos entre parceiros privados e parceiros públicos para poder resolver problemas.
E, portanto, faz todo o sentido. Se estamos a viver tempos de dificuldade de construção, de habitação, em muitos concelhos isto está a acontecer, tem que se criar, através de parcerias, mecanismos para fazer isso, ou a reconversão do território. Portanto, isso não me choca nada. Choca-me que as pessoas abandonem os seus concelhos e nada seja feito para o evitar, para o contrariar. E, portanto, é mesmo importante trazer quem traga ideias frescas e novas, porque fazer exatamente o mesmo não resulta, ou não está a resultar. Há muitos concelhos. Claramente. Nós temos esse problema e depois temos uma realidade que é o metro quadrado em Montemor está ao nível de Évora, ou superior a algumas zonas. Lembro, Évora, vista como a capital do Alentejo, quase 50 mil pessoas, uma universidade, etc. Escolas profissionais, nós não temos universidade, não temos escola profissional. Tem muito que ver com a falta de área para construir habitação nova. Há também uma inércia do município nesse sentido, porque é aqui que eu penso numa lógica pública ou privada em que o município deve, por exemplo, num terreno que tenha, pensar um bairro novo, construir as infraestruturas, que é o que os construtores menos gostam, e vender os lotes com regulamento feito, com projetos feitos, ou seja, o privado só tem que investir e depois vender ao custo de mercado. Mas eu tenho a sensação não, tenho a ideia clara de que há muitos políticos que não percebem que se eu colocar agora 100 casas amanhã no mercado, o preço vai baixar para as outras todas. E isto é importante para a classe média, não é? Sabes que há áreas das políticas públicas em que os políticos podem não fazer tanta diferença. Mas nas autarquias, e sobretudo nas autarquias que têm estes desafios da desertificação, há uma grande diferença entre ter um Presidente de Câmara ativo, com ideias e capaz de sair das fronteiras do concelho para ir buscar o que falta, e presidentes de Câmara que se limitam a gerir o cotidiano e a gerir a decadência. Okay. Pode mesmo fazer a diferença. E há muitos exemplos no país que mostram em que na mesma região, presidentes de Câmara muito ativos... Na tua região, eu dou o exemplo do Fundão, que eu acho que é um bom exemplo. Excelente presidente de Câmara, um município que está a cavalgar e os outros ao lado a perder população, não é? Portanto... Certo. Coligação PSD-CDS nestas eleições. Ou seja, é mesmo importante que as pessoas percebam que não é indiferente a energia as ideias do presidente a postura. E a capacidade de fazer algo mais inovador. Nas autárquicas há muito aquela ideia de que o tipo é simpático, então merece ser presidente, não é? E acho que isso já não basta. Sim, ou que conhece bem as associações e vai às festas. Vai às festas e aos funerais e isso tem também o seu papel, mas é importante que as pessoas percebam, se pensarem nos seus filhos e nos seus netos, que o Presidente de Câmara não é apenas o tipo porreiro, tem que ser alguém que consiga resgatar aquilo que um dia foi um concelho que já foi vibrante e teve vida e era autónomo e deixou de ser. E esse caminho não é irreversível. Não é irreversível. Eu acredito nisso também, portanto é por isso também que me candidato. Montar bons cadernos de encargos, montar uma estratégia e depois promovê-la, ir aos locais certos. Há uma série de municípios, e falava disto no último episódio com o Hugo Santos Ferreira, que encontrou um município numa feira internacional na Alemanha, ser arrojado. Acho que tem que ser este o caminho. Nós estamos em concorrência. E não é uma concorrência negativa, a concorrência é boa. Outra coisa que muita gente não força a não querer compreender, mas nós temos que ter um plano, temos que saber para onde vamos, não é? Acho que isso é fundamental. E depois construir este tal programa, vou-lhe chamar assim porque é uma palavra mais genérica, seja para o emprego, seja para a habitação, que são os dois maiores problemas do meu concelho e da maioria dos concelhos em Portugal, diria, e depois saber vendê-lo. É importante ficar a nota também, não são os políticos que fazem o trabalho técnico, que é importante lembrar. Verdade. É importante ter as ideias boas e contratar pessoas com capacidade para as implementar. Exatamente. Acho que é um bom resumo. Exatamente, acho que sim. Muito bem.
Adolfo, obrigado pela frontalidade, pela perspectiva, pela forma clara como podemos abordar estes assuntos, pelas pistas muito práticas que deixaste e que servem para Montemor Novo e para qualquer concelho, acredito. E fica claro que Montemor Novo tem tudo para ser um destino de excelência. Falta-nos organização, ambição e foco. A todos os que nos veem, partilhem este episódio e desafio-vos também a deixarem as vossas ideias nos comentários. Eu sou António Pinto Xavier e acredito que Montemor Novo pode e deve fazer mais e melhor. Até breve.